Neurocientista, doutora Roberta Ecuni revela algumas técnicas poderosas e o melhor caminho para estudar de forma eficiente, seja qualquer que seja o seu objetivo. Quando a gente fala em uma pesquisa, o que a ciência diz, a gente fala para a média da população. Quais são as melhores, pensando nessa média? Primeiro, eu tenho que pensar que a aprendizagem é multifatorial. Depende de vários fatores. Não é só estratégia. Por exemplo, como que foi seu sono? Como está seu sono? Isso é uma questão que influencia a sua aprendizagem. Como que está a questão socioeconômica da pessoa? Lembra da memória de trabalho? Você é uma pessoa que chegou no meio do mês, já não tem dinheiro para comer, para pagar as contas. E você tem que estudar, e você tem que trabalhar. Ao mesmo tempo que você quer estudar, tal, você quer se desenvolver, na sua cabeça você vai ficar com uma carga cognitiva maior, porque você vai ficar preocupado. Vira e mexe, vai vir aqueles pensamentos, como que eu vou pagar a conta, né? Então, esses pensamentos intrusivos sobre isso vai diminuir a sua aprendizagem também. É bom saber, né? Porque você mostra que cada um sai de uma linha de partida diferente. O que mais? Alimentação. Também, que tipo de alimentação a pessoa está tendo? É uma alimentação saudável, não é? Tudo isso também influencia o aprendizado, né? Que tipo de escola que ela está estudando? É uma escola pública? É uma escola privada? Dentre as escolas públicas tem muita diferença também, né? Então, tudo isso vai somando diferenças na aprendizagem. Que tipo de política a escola traz para essa pessoa, para a diversidade? Que tipo de apoio ela tem? Apoio social mesmo, né? Em casa. Por exemplo, você é uma pessoa que você gosta de estudar. E chega em casa, vamos supor que você mora com a sua família, né? Aí a sua família, você fala assim, olha, eu tenho algo muito importante para estudar, se vocês puderem me ajudar, assim, né? Tipo, fazer silêncio, ou não me atrapalhar nesse momento. E daí você recebe esse apoio, é diferente do que a pessoa chega em casa e fala assim, nossa, você tem que estudar, é uma prova muito importante para amanhã, mas você tem que lavar a louça, você tem que limpar a casa, você tem que fazer isso, aquilo. Não, hoje você não vai fazer isso, porque amanhã eu sei que você tem uma prova importante. Então, que tipo de apoio social você tem? Isso também vai influenciar a aprendizagem. Tem uma meta-análise do John Hattie, que ele trabalha com aprendizagem visível, né? Essa meta-análise específica, ele avaliou as variáveis que influenciam no ensino superior. E daí, por exemplo, professor, tipo de professor, enfim, o estilo do professor influencia cerca de 25%. Aí, escola, tipo de escola, pares, tudo isso é outros 25%. 50% depende do aluno. A aprendizagem depende dele. Então, é uma carga bem pesada para o aluno. Mas desses 50%, parte desses 50% é estratégias. Qual a estratégia que ele usa? É uma somatória de fatores. Não tem como você dizer que o fisiológico não vai influenciar tanto, a estratégia vai influenciar mais, né? Não tem como. A gente tem que pensar que somos seres biopsicossociais, né? Tem o biológico, tem o fisiológico, o psicológico, o social, tudo isso influenciando. Muitos fatores influenciam na aprendizagem de uma pessoa. Se ela tem ou não condições financeiras, está ou não bem alimentada, tem responsabilidades e deveres em casa, se teve uma boa noite de sono. Isso tudo parece influenciar no contexto geral. Agora, a pergunta que fica é: qual a melhor estratégia para aprender mais rápido de forma eficiente? A aprendizagem depende de estratégias focadas no funcionamento da memória. Se eu sei como a memória funciona, eu vou conseguir otimizar melhor o meu aprendizado. Por exemplo, eu tenho a memória de longo prazo, ela tem estágios. Momento de aquisição, né? Ou codificação. Que é aquele momento, agora a gente está conversando, você está ouvindo o que eu estou falando e você está adquirindo essa informação, certo? O que você está fazendo nesse momento vai influenciar a forma como você lembra depois. Como assim? Se você está prestando atenção, tentando conectar pontos, elaborando essa informação, tentando extrair significado daquilo, aumenta a chance de você lembrar dessa informação depois, tá? Então,
quando eu estou lendo uma informação, estou assistindo uma videoaula, eu tenho que tentar processar essa informação da maneira mais profunda possível. Como eu entendo isso? Então, pensa que este momento de aquisição é aquele momento que você vai ler uma informação e vai tentar extrair o significado. O que isso que eu estou lendo significa? O que isso quer dizer? O que isso significa? Né? Então, isso se chama níveis de processamento. Quando eu processo de maneira superficial, sabe quando você está lendo e, nossa, você nem lembra da palavra que você leu, nada. Às vezes você até presta atenção. Olha, aqui tá bonitinha essa letra, alguma coisa assim, e continua, né? O segundo nível intermediário é quando você usa rimas, né? Por exemplo, tem muita gente que faz isso. Tenta rimar. É um nível de processamento intermediário. Agora, o nível de processamento profundo. Por exemplo, eu tô lendo caneta. Pra que serve a caneta? Pra escrever, tal, não sei o quê. Eu tô lendo outra coisa. Pra que serve isso? Tentar extrair o significado. E olha que tem um experimento muito interessante com dinheiro, que eles falaram assim, eu vou te dar uma lista de palavras, mas não é muito ecológico, porque são listas de palavras, né? Algumas palavras, algumas listas você vai processar superficialmente, então eles tinham que contar vogais da letra. Outro grupo de palavras, eles tinham que pensar o que você faria, como você usaria. Por exemplo, caneta, eu usaria para escrever. Garrafa, eu usaria para tomar água. Como você usaria, tá? Ou seja, um processamento mais profundo. E depois, cada palavra que ele lembrasse, ele sabia, né? Que cada palavra que ele lembrasse, ele ganhava centavos de dólar, né? Então, eles queriam lembrar mais, né? E tinha palavras que valiam menos, palavras que valiam mais. E eles manipularam várias informações. Ganhar mais dinheiro ou menos, tanto faz. O que fez com que as pessoas lembrassem mais foi o tipo de processamento que ela fez quando ela estava lendo a palavra. Ou seja, quando foi profundo, mesmo que ela quisesse ganhar mais dinheiro, que outro tipo de palavra dava mais dinheiro, não importava. O que importou foi o processamento. Você processar essa informação de forma mais profunda. Que é o que o pessoal fala que é a leitura mais ativa, sabe? Você lê conversando com o livro. Então esse é o primeiro passo só. Outra questão que vem antes, né, da codificação. Por que a gente pede para os alunos pelo menos saberem o assunto? Por que a gente prepara cronograma, né, de aula? Porque, por exemplo, hoje eu vou falar sobre memória, amanhã eu vou falar sobre tal coisa. Se você não tem tempo de ler, tudo bem, pelo menos lê um resumo ou algum tópico. Pega o capítulo e só lê o tópico antes de ir para a aula. Isso a gente chama de pré-ativação. Isso vai fazer com que essas informações fiquem online, como se fosse online, e para você conseguir colocar informação nova nela vai ficar mais fácil. Quando eu perguntei para você, você lembra do dia que você comprou o primeiro carro? Você não estava pensando nisso. Essa informação veio à sua mente. Quando você está adquirindo novas informações, se informações relacionadas estão mais ativas, é mais fácil de você ter insights, conectar, fazer conexões. Em resumo, como podemos utilizar essas poderosas estratégias? Entender em vez de decorar. Em vez de apenas decorar informações, é importante realmente entender o que estão dizendo. Isso significa pensar sobre o significado por trás das coisas. Revisar antes de aprender. Antes de uma aula ou estudo, olhe rapidamente para as coisas que você vai aprender. Isso ajuda a preparar sua mente para entender melhor quando aprender de verdade. Conectar as informações. Tente relacionar novas coisas que você está aprendendo com coisas que já sabe. Isso torna mais fácil lembrar e entender as coisas novas. Procurar o significado. Em vez de só guardar informações, tente entender o que elas realmente querem dizer. Pense sobre por que algo é do jeito que é e para que serve. Aprofundar o jeito de estudar. Ao estudar, é melhor focar em entender o porquê das coisas, em vez de apenas ler rapidamente. Ajustar ao seu jeito de aprender. Cada pessoa aprende de um jeito diferente. Experimente diferentes formas de estudar e escolha o que funciona melhor para você.